Eleonora Petrova sonhava em ser atriz desde criança, mas o destino quis diferente. Essa história é cheia de contradições, e todo mundo que a conhece acaba pensando sobre quem afinal está certo e quem está errado entre seus participantes. Uma linda menina de cabelos castanhos claros com reflexos dourados, que todos chamavam simplesmente de Lera, esquecendo seu nome verdadeiro, mais formal, Eleonora. Nasceu em uma família comum de Murmansk em 1975. Seus pais trabalhavam em uma fábrica e, nos fins de semana, passavam o tempo com os filhos. Lera, a filha mais velha, dava uma alegria especial ao pai e à mãe. Na escola, ela frequentava o grupo de teatro, era uma aluna bem-sucedida e por isso sonhava seriamente com cachês fenomenais. Ao mesmo tempo, ela alimentava a esperança de um dia ver seu rosto na telona, por exemplo, no papel de Natasha Rostova. Essa era sua personagem favorita. A menina frequentemente alegrava os pais com certificados por conquistas em atividades artísticas amadoras. Nos últimos anos escolares, ela se aproximava com confiança do seu grande sonho, que parecia estar prestes a se realizar. Quando Lera concluiu a escola, sua família tinha certeza que ela prestaria vestibular apenas para a escola de teatro. Os Petrov, é claro, não tinham nenhuma grande riqueza. O que esperar de simples operários, mesmo que fossem bastante cultos? Mas por causa da filha amada, o pai e a mãe não pouparam dinheiro. Em 1992, Eleonora foi para São Petersburgo. Ela estava decidida e, ao ficar diante do majestoso edifício adornado com inúmeros relevos, não duvidou nem por um segundo de que logo aquilo se tornaria sua segunda casa. Infelizmente, a jovem foi reprovada nos exames de admissão, frustrando as esperanças. Lera voltou para casa abalada, mas não perdeu a fé em dias melhores e ainda não pretendia desistir da carreira de atriz. Porém, no inverno, a família da jovem enfrentou duas tragédias simultâneas, o falecimento do pai e a demissão da mãe. Assim como metade dos colegas dela, os Petrov se encontraram em uma situação bastante difícil. A salvadora poderia ser uma atriz promissora. Por isso, a mãe juntou o último dinheiro e praticamente obrigou a filha a viajar novamente para a capital cultural da Rússia. Assim, o sonho de Lera ganhou um novo fôlego. Animada, ela conseguiu passar em todos os exames com sucesso e tirar boas notas. Mas o quebra-cabeça ainda não se encaixou. Apesar de a garota ter dado o seu máximo, as portas da Academia de Arte Teatral se fecharam para ela mais uma vez. Na lista dos candidatos aprovados, o nome dela não estava. Petrova soluçava perto da porta do prédio, escondendo dos transeuntes seu rosto avermelhado de tanto chorar. Mas mesmo nesse estado, ela ainda não perdeu seu charme. Um dos transeuntes, um homem elegantemente vestido, aproximou-se de Eleonora e decidiu consolá-la. "Não se preocupe, pois você já tem um talento de atuação maravilhoso", disse ele. E a voz dele, como um bálsamo, acalmou a alma da jovem chorosa. "Quero lhe oferecer um teste para um papel em um filme muito sério", insistiu o desconhecido. Depois disso, Lera ficou ainda mais animada. A academia, onde naquele dia suas colegas felizes se reuniram, já não era mais necessária para ela. Os testes realmente aconteceram, e ao que parece, Lera já havia incorporado completamente o papel da protagonista do filme. Na verdade, avisaram a bela moça que para ser finalmente aprovada para o papel, ela deveria se encontrar com uma pessoa. Não lhe explicaram quem era a pessoa, apenas lhe deram um papel com o número de telefone dele. E foi aí que a jovem atriz ficou com medo. Toda essa história de repente lhe pareceu meio suspeita. Ela fugiu das filmagens, sem esperar pela sua hora de brilhar. Lera não queria de jeito nenhum deixar a mãe triste, já que sobre seus ombros frágeis já havia caído o peso do destino, então ela encontrou uma saída para a situação. A garota enviou uma carta para Murmansk dizendo que passou na academia, estava estudando e que tudo estava bem. A mãe, ao receber a notícia, claro, ficou nas nuvens. Em parte, a própria Lera sentia-se desconfortável por ter mentido tão descaradamente, mas ao mesmo tempo tentava se acalmar. Para ela, uma doce mentira parecia melhor do que uma amarga verdade nesse caso. Por um mês, Lera perambulou por uma cidade desconhecida, desempregada, sem apoio de entes queridos e ressentida com o mundo. Quando ela ficou sem dinheiro, a garota de repente se lembrou daquele número da pessoa que poderia ajudá-la a começar sua carreira de atriz. Diante das circunstâncias opressoras, era necessário agir com urgência, pois não havia saída. Lera discou o número e aguardou. Logo a voz de um homem foi ouvida. Era o empresário Alexander Skvortsov falando. Ele marcou um encontro com ela que deveria acontecer em uma semana.
A interlocutora de Skvortsov se animou novamente desde aqueles testes, quando quase foi aprovada para o papel principal. Naquela época ela também ficou feliz, mas agora tinha certeza de que algo muito interessante estava para acontecer. Após se despedir do novo conhecido, Lera desligou o telefone e passou a aguardar ansiosamente pelo encontro marcado. No dia X, a garota chegou a um dos estabelecimentos de São Petersburgo, que, embora fosse descrito aos empresários como um pequeno café, parecia muito mais um bar. Lá, sentado à mesa, estava Skvortsov. Ele sorria, olhando para a bela Eleonora com seus olhos levemente semicerrados. Ao lado dele estava sentado outro homem, mais jovem, com aparência típica do Cáucaso. Era Ashot Khachaturian. Mal lançou um olhar para a convidada que entrava, ele também a fixou com seus olhos escuros, quase negros, nos quais imediatamente brilharam faíscas estranhas. Lera esperava que fosse a partir desse estabelecimento que começaria seu caminho para um futuro sem nuvens, onde ela brilharia na tela e reuniria admiradores no camarim se arrumando diante da penteadeira. Porém, logo suas fantasias foram trocadas pela cruel realidade. Khachaturian, quase à força, arrastou a garota para um quarto, abusou dela e tirou algumas fotos da Lera nua. E depois disso, com uma expressão completamente impassível, a parabenizou dizendo que agora ela, usando seu charme exterior, iria atender clientes, ou seja, vender seu corpo para eles. Ele e seu amigo só precisavam de atrizes de filmes adultos, cujas cenas aconteciam todos os dias e todas as noites em cantos escondidos de São Petersburgo. Aliás, deixarei materiais adicionais sobre esse caso no Telegram Strashnoti. O link está na descrição. Lera pensou que ganharia dinheiro e logo enviaria para sua mãe e irmãs em Murmansk, sua cidade natal. Mas não foi bem assim. A carreira de garota de programa a envolvia como um pântano traiçoeiro. Eleonora se tornou uma das funcionárias mais queridas e requisitadas da empresa com o encantador nome de rendeira. Ela custava bem caro, mas esse fato não impedia que muitos moradores de São Petersburgo utilizassem seus serviços. Entre eles estava também o empresário Skvortsov, o mensageiro da rendeira. Khachaturian, que se ocupava de mostrar aos clientes da empresa as fotos das funcionárias e depois fornecia a garota de que eles gostavam, também não resistia ao charme da encantadora loira. No apartamento dele, além de fotos de várias garotas de programa, também havia algumas fotos da Lera. Para essas fotos, a gaveta da mesa tinha o lugar mais distante e secreto reservado. Essa aspirante à atriz exercia um tipo de fascínio mágico sobre os homens. Perder uma funcionária como essa significava perder uma parte considerável da renda, por isso Petrova acabou presa nas duras correntes do negócio íntimo por muitos anos. Isso era óbvio. Enquanto isso, a mãe de Eleonora, cuja vigilância foi adormecida pelo conteúdo falso da carta, sinceramente se alegrava pelo sucesso da filha. Certa vez, no outono de 1996, quando uma chuva desagradável caía lá fora, Leru foi enviada a um dos hotéis locais. Lá no quarto, diante dela, apareceu um jovem alto, elegante e bonito. Apesar do céu nublado lá fora, eles tiveram uma noite inesquecível. Esse homem era outro empresário, morador de Tyumen, Igor Uzov. Ele veio a São Petersburgo a negócios de sua empresa Sobol, que trabalha com coleta e fornecimento de peles. Em um dos dias, Uzov entrou no elevador, ansioso pelo merecido descanso no quarto alugado. Ele pisou em um pedaço de papel sem perceber de imediato e, por curiosidade, decidiu pegá-lo. Assim, o homem tornou-se mais um cliente da empresa Kruzhevnitsa e conheceu Lera, cuja imagem agora estava firmemente gravada em sua imaginação. Ele era casado e tinha uma filha de 11 anos, mas se separaram. A menina morava com a mãe, por isso agora ele estava completamente livre e em busca de um novo amor. E ela não demorou a aparecer. No dia seguinte à noite que passaram juntos, Uzov não aguentou mais esperar e ligou novamente para o número desejado. Petrova o alegrou novamente com sua visita. O empresário não conseguiu conter seu ímpeto e no dia seguinte tentou novamente. No entanto, dessa vez ele recebeu uma recusa educada. Disseram que Lera já estava ocupada. Dizer que Uzov ficou desesperado ao ouvir isso é não dizer nada. Ele precisava apenas dela. Agora ele se preocupava menos com o trabalho e mais com os pensamentos sobre a nova conhecida. Ele demorou para dormir. De manhã já precisava retornar a Tyumen. Olhando pela janela do avião, o homem prometeu a si mesmo que certamente voltaria. Felizmente surgiu outra oportunidade de negócios para uma nova viagem.
10 dias depois, Usov estava na porta do apartamento na ilha Vassilievsky, que ele havia alugado com antecedência, recorrendo a seus conhecidos. Primeiro, ele ligou para a rendeira. Não precisou sofrer muito tempo esperando. Primeiro, apareceu na porta a cara carrancuda do cafetão, e depois o rostinho encantador de Lera. Assim que o acompanhante da moça deixou o apartamento, Usov, em vez de atacar Petrova, inesperadamente a convidou para ir a um restaurante, e ela aceitou. Lá, em uma mesa aconchegante, sob a luz suave das lâmpadas, eles começaram a se abrir um com o outro. Aconteceu que Lera esperava por esse encontro com a mesma ansiedade que seu interlocutor e até com uma pitada de mágoa na voz. Ela perguntou a ele por que, durante todos esses 10 dias, ele não ligou nenhuma vez. Musov ficou agradavelmente surpreso, a simpatia era mútua. Sendo um homem empreendedor, ele decidiu não adiar o assunto e propôs diretamente à moça que fosse com ele para a Sibéria. Mas não foi tão simples assim. Lera se inclinou para ele e disse em voz baixa que isso era impossível. Ela não seria deixada ir a lugar nenhum, e se eles conseguissem fugir, pagariam por isso com a vida. E as algemas das rendeiras nunca apertaram seu corpo tão dolorosamente quanto agora. Sua alma doía, pois, sem perceber, estava totalmente apaixonada por Igor. Ele, por sua vez, estava completamente cego de amor por ela, e por isso, não se apressou em aceitar as dificuldades que surgiram. Na cabeça de Usov surgiu uma ideia excelente, pelo menos para ele, que Lera ligasse para seu cafetão e dissesse que estava muito resfriada, por isso não poderia trabalhar por alguns dias. Foi exatamente isso que ela fez. Durante esses dias, a moça estava doente para todos os colegas de trabalho e para seus chefes insaciáveis. Na verdade, ela estava aproveitando o tempo com seu novo amado. Ela contou a ele a história da sua vida, falou sobre sua infância, as tentativas fracassadas de entrar para a escola de teatro e o encontro fatídico com Skvortsov. Igor ouvia em silêncio e seu rosto ficava cada vez mais sombrio toda vez que o destino na história da moça tomava um novo rumo desfavorável. Quando eles voltaram para casa, ele fez com que Lera prometesse firmemente que ela não voltaria ao trabalho até o seu próximo retorno. Ele foi para a Sibéria e ligava para ela diariamente. Nas ligações, sempre se ouvia "eu te amo" de ambos os lados. Saudades, estou à espera. Uma semana depois, Usov estava novamente na ilha Vassilievsky. Desta vez, ele não ligou para a rendeira, mas para a própria garota. Ela não atendeu. Então ele pegou um táxi e foi até a casa dela, mas infelizmente não a encontrou lá. O apartamento estava uma bagunça. Havia coisas espalhadas por toda parte. Parecia que algo terrível havia acontecido ali. Igor decidiu esperar por Lera para descobrir o que havia acontecido. Ela voltou um dia depois, completamente exausta, fraca, pálida, e imediatamente contou tudo. Por ter saído sem permissão, ela foi punida, obrigada a trabalhar em 3 turnos, ou seja, praticamente sem parar, atendendo a muitos clientes. Depois a levaram até o entregador Khachatryan, e ele a fez trabalhar num mutirão. Como na linguagem do setor de serviços íntimos, se chama a compensação dos prejuízos causados por uma prostituta. Mas só que nessa situação ela se torna uma escrava. Ela é levada para vários lugares e para diferentes pessoas, e não tem nenhum direito de recusar a obediência. Lera não recebeu dinheiro por esse período de trabalho, só os donos dela enriqueceram. Usov estava completamente furioso. O cartão de visita com uma proposta tentadora, que ele encontrou no elevador e agora carregava no bolso do paletó, de repente passou a lhe causar repulsa. A única utilidade dela foi tê-lo apresentado a Lera, pois no restante só trouxe problemas. Usov a rasgou em pedaços e jogou no lixo, só que na verdade os problemas continuaram sendo problemas. Eleonora insistia que era melhor não confrontar seus chefes em Rozon, independente da gravidade da situação. Ela temia que eles fizessem algo com Igor, o que era a última coisa que desejava. Um mês depois, Suzov alugou um apartamento para eles em outro lugar de São Petersburgo mais afastado. Parecia que lá seria difícil encontrá-los, mas os esforços foram em vão. Lera caiu novamente na armadilha. A rendeira não queria de jeito nenhum deixar a bela loira em paz. De repente, Igor, que passava dias tentando descobrir como romper todos os laços com a empresa onde Lera trabalhava, teve mais uma ideia. Ele vai contratar alguém que aceite interpretar o papel de um cafetão iniciante e literalmente comprar a Lera de seus mantenedores. $30.000 deveriam ofuscar a mente dos gananciosos donos das sacerdotisas do amor, e ofuscaram mesmo. O principal responsável da empresa confirmou pessoalmente que a partir daquele momento ele esqueceria completamente quem é Eleonora Petrova e que ela já trabalhou com eles. Usov e Lera começaram a viver felizes.
O empresário já havia se mudado definitivamente para São Petersburgo e até abriu uma filial de sua empresa lá, cujo escritório principal ficava em Tyumen. O refúgio dos apaixonados virou um apartamento acolhedor no canal Griboedov. Em abril de 1997, Igor e Lera tiveram um filho. Esse acontecimento alegre quase apagou completamente da mente do recém-pai os pensamentos sobre o passado. Agora parecia que a carreira vergonhosa de Petrova era apenas um mal-entendido, para o qual agora se podia simplesmente fechar os olhos. Aos poucos, na consciência de ambos os pais, ia se apagando a palavra repugnante, embora bonita em sua sonoridade, rendeira. Igor trabalhava. Lera, que agora tinha o hábito de prender seus luxuosos cabelos dourados em um rabo de cavalo arrumado, cuidava do bebê, e nos fins de semana eles passeavam juntos pelos parques de São Petersburgo. Mas em junho, no auge do verão, tudo mudou. Naquele dia, Uzov estava em seu escritório. Nada indicava problemas, só o calor que fazia no ambiente estava mexendo com os nervos. De repente, o telefone de Igor tocou, e na linha estava a voz de seu amigo. Depois de perguntar como ele estava e compartilhar suas impressões sobre as férias em Repino, o amigo, como se fosse por acaso, deu a ele uma notícia desagradável. Literalmente alguns minutos atrás, um carro da mesma marca chegou ao lugar onde ele está e dele saiu um sujeito suspeito. Mas não sozinho, e sim com Lera. À noite, Uzov, que ficou muito preocupado com essa situação, decidiu conversar com sua amada. Tudo acabou sendo mais do que triste. A rendeira os encontrou aqui também, depois de quase 2 anos. O homem com quem Lera chamou a atenção do amigo dele acabou sendo justamente o Skvortsov. As histórias da Petrova sobre agora ser uma esposa e mãe respeitável não importavam nem um pouco para esse homem, acostumado a viver em grande estilo. Ele exigiu que ela o visitasse de vez em quando e, caso contrário, ameaçou dizendo que o querido Igor dela teria grandes problemas. Lera estava amedrontada, enquanto Silsov estava furioso. O contrato firmado com os antigos proprietários de Eleonora, de alguma forma mágica, perdeu a validade e $30.000 evaporaram como se nunca tivessem existido. Algum tempo depois, em um domingo, foi encontrado o corpo de um homem de 44 anos na entrada de um prédio localizado na rua Bolshaya Pushkarskaya. Não foi difícil estabelecer sua identidade. Era Alexander Skvortsov. Sua morte ocorreu ainda de manhã cedo, em decorrência de 2 ferimentos à bala. Uma bala atingiu o tronco da vítima, e a outra, não na cabeça ou no coração, como normalmente acontece, mas na virilha. Os policiais começaram a quebrar a cabeça tentando entender quem, por quê e por que exatamente de uma forma tão misteriosa matou o empresário. Todos os seus pertences, incluindo o telefone e a carteira com uma grande quantia de dinheiro, ficaram com ele. Por isso, o motivo de lucro foi automaticamente excluído da lista de possíveis razões. O investigador Krivin assumiu o caso com entusiasmo, mas até ele, um especialista experiente, ficou perdido em suposições. Agora, com Skvortsov morto, ele já não representava nenhum perigo para Petrova. Mesmo assim, Uzov ainda fez questão de que um segurança acompanhasse sua esposa em seus passeios e idas ao mercado, só por precaução. No entanto, 2 meses depois, em agosto, ela sofreu outro infortúnio. Em uma das noites, quando Lera e o jovem rapaz designado como seu segurança estavam voltando para casa, um carro de passeio freou bruscamente na frente deles. Do carro saltaram 2 jovens e de imediato derrubaram o rapaz. Eles empurraram à força sua acompanhante para dentro do carro, que imediatamente saiu do lugar. A rendeira ainda se lembrava de sua favorita. Eleonora foi levada até um de seus clientes habituais, o funcionário da administração distrital de São Petersburgo, Vadim Golschuk. Amante de boates e de jovens atraentes que ele frequentemente chamava para sua casa de campo para se divertir, finalmente saciou sua fome, que já o atormentava há muito tempo. Com outras garotas que trabalhavam na Kruzhevnitsa, ele sem dúvida se sentia bem, mas com Lera ele experimentava uma gama de emoções especiais e inesquecíveis. Alguns dias após a noite paradisíaca, o desejo de Golschuk se transformou para ele em uma sentença de morte. Seu corpo, com as calças ensanguentadas, foi encontrado no pátio de uma casa na rua Dekabristov. A bala na região da virilha parecia zombar da vítima, relembrando a sensação de felicidade recente que foi substituída pelo sofrimento. O investigador Krivin estava confuso. 2 semanas depois, transeuntes fizeram uma descoberta horrível na Avenida Statstika. Era o corpo de um homem de aparência caucasiana. O maníaco não abandonou sua marca registrada. Uma bala perfurou o coração da vítima e a outra a parte inferior do abdômen.
No bolso da jaqueta dele foram encontradas várias fotos de uma mulher, nas quais ela exibia seus encantos em diferentes poses. Ashot Khachaturian, com quem o atirador de Petersburgo também não teve cerimônia, não conseguiu entregar essas fotos ao próximo cliente e a empresa Kruzevnitsa ficou sem entregador. Agora, na mesa de Krivin havia 3 fotografias, das quais os rostos de homens falecidos olhavam para ele com um sorriso. Refletindo sobre a ligação entre eles, o investigador concluiu que tanto Skvortsov quanto Golschuk poderiam ter utilizado os serviços de garotas, que também, presumivelmente, poderiam ter sido fornecidas por Khachaturian. Então, os agentes da Polícia dos Costumes participaram da investigação. Eles assistiram a todos os vídeos que registravam cenas de cama com as garotas de programa, e em um deles apareceu um rosto familiar. Era Alexander Skvortsov, nos braços de uma bela loira. Essa desconhecida passou a ser de grande interesse para os investigadores e eles decidiram encontrá-la a qualquer custo. Inicialmente, as buscas de Krivin não tiveram sucesso, mas após coletar informações com funcionárias de casas de entretenimento adulto e investigar minuciosamente São Petersburgo, ele obteve resultados. Agora, o nome de Eleonora Petrova também se tornou conhecido por ele. A jovem passou a ser vigiada e Lera continuava passeando com o bebê, sem se preocupar que pudesse ser forçada a entrar em um carro novamente. Agora, nem Skvortsov, nem Khachaturian, nem mesmo Golschuk representavam ameaça para a família deles. Os agentes frequentemente a viam na companhia de Usov, que a tratava com carinho e ternura, e uma vez até lhe deu um enorme buquê de flores. Porém, desconheciam seu papel na vida daquela mulher. Agora ele também despertou o interesse dos investigadores. Quem é esse jovem? Amante apenas conhecido ou a próxima vítima? De forma inesperada, a próxima vítima não foi Umsov, mas sim o cidadão estoniano Ivakianu. Seu corpo baleado, inclusive na infame região da virilha, foi encontrado em um dos cafés da cidade. Os garçons não conseguiam explicar bem o ocorrido. Alguém se sentou ao lado dele, mas ninguém pareceu notar nada de estranho na pessoa. Como a nova vítima foi encontrada em outra parte de São Petersburgo, distante de onde Lera e Usov moravam, o investigador Krivin concluiu que o casal não tinha relação com as mortes misteriosas. Ele já estava prestes a se despedir deles para sempre, quando de repente, ao revisar as últimas gravações das câmeras feitas pela equipe de investigadores, ele notou que no dia anterior, Usov chegou em casa não em seu Mercedes preto, mas em outro carro. Dessa vez, ele foi levado por alguém. Na manhã seguinte, o empresário também pegou um táxi por algum motivo desconhecido. Krivin começou a investigar as circunstâncias do ocorrido e descobriu que o Mercedes de Sussov sofreu um acidente e está em conserto. Ele respirou aliviado, mas o alívio não durou muito. Uma única frase do relatório sobre o acidente de carro fez o coração de Krivin bater mais rápido. O acidente aconteceu a apenas 100 metros do local, onde o infeliz estoniano encontrou sua morte. E até mesmo o horário do incidente coincidia com o momento em que o crime aconteceu. O investigador foi imediatamente ao café, que já havia ganhado triste fama entre os moradores locais, e mostrou a foto oficial de Usov. Ela confirmou sem sombra de dúvida que foi exatamente esse homem que se sentou ao lado de Ivakian durante a refeição. Havia fatos suficientes para que as algemas fossem colocadas nos pulsos do empresário de Tiumen. Os investigadores rapidamente conseguiram a confissão do suspeito. Fiz isso pela Lera, declarou Usov com sinceridade. Primeiro, ele resolveu a situação com Skvortsov. Descobriu o endereço onde ele morava. Foi até lá por precaução, armado com uma pistola, e queria resolver o problema pacificamente, mas não conseguiu. Enquanto esperava o empresário, que não estava em casa apesar da hora já avançada, Usov por um momento imaginou sua mulher nos braços dele. Isso foi horrível. Assim que Skvortsov apareceu na escada, imediatamente se tornou alvo dos tiros. Igor acertou a região da virilha completamente por acaso, e quando percebeu isso, não conseguiu segurar o sorriso. O ferimento acabou sendo simbólico. Depois disso, Usov também derrotou Golschuk. Naquela noite fatídica, quando Leru foi levada até ele para recuperar o tempo perdido, o segurança dela, mesmo tendo sido espancado, ainda conseguiu memorizar a placa do carro que se afastava. Para Usov, não foi difícil encontrar o cliente fiel da rendeira e dar a ele uma lição mortal. O mesmo destino alcançou Khachaturian. Usov percebeu que tinha violado o acordo ao fornecer os contatos de Lera tanto para clientes antigos saudosos quanto para novos. Um desses novatos era o estoniano Ivakianu. Ele trabalhava como cafetão em um bordel de Petersburgo, e tendo recebido o número da bela misteriosa, cujo talento já lhe haviam descrito em detalhes, ele ligou para ela.
Para seu azar, o estrangeiro deu de cara com Igor Ussov, embora tenha pensado imediatamente que era o cafetão da Petrova na linha. Eles combinaram de se encontrar em um café na Gatinskaya. No encontro, Ussov fez o necessário sem muita conversa. O tiro, que já era o 8º nesta história, foi o último. No inverno de 1998, o tribunal condenou Igor Ussov a 16 anos de prisão. Ele recusou a última palavra e apenas pediu ao investigador Krivin que ajudasse Lera e o filho deles a se mudarem de Petersburgo para Murmansk, para que nenhum perigo mais os ameaçasse. Esse pedido foi atendido. Depois de algum tempo, o ex-empresário e, ao mesmo tempo, prisioneiro, recebeu uma fita com uma gravação em vídeo. Nela, Eleonora, corando e olhando para a câmera de vez em quando, pede desculpas e depois diz que ela e o filho estão esperando muito pelo retorno dele. Igor, eu sei como você está sofrendo agora. Me perdoe por tudo. Nós te amamos muito. Vamos esperar por você, sempre vamos esperar.